Temos o Mota, diretamente do Rio também. O Mota que tá aí, ele está aí no... Então, Rio de Janeiro. Então vamos começar aqui, conversando aqui com o Coronel José Vicente da Silva, coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo, foi secretário nacional de Segurança Pública, ele está sempre conversando com a gente aqui no Pânico, professor do Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar. Como é que tá, coronel? Tudo bem? Coronel. E aí, e o Fachin fez burrada? Bom, essa é mais uma das entradas do Supremo em políticas públicas locais. Você precisa entender muito o que acontece para aplicar a política pública, é uma intervenção planejada para resolver problemas. Ele apenas limitou a ação da polícia, criando novos problemas. Mas também não há justificativa que a polícia tenha colocado que, graças a isso, entraram mais criminosos lá. Não aconteceu isso. Porque falaram que virou um resort terra sem lei de traficante. Não é também bem não, assim, né? Até porque se tem uma inteligência funcionando, ela pode a qualquer momento, isso está até na determinação do Fachin, qualquer momento pode pedir ao Ministério Público, comunicar ao Ministério Público que vai fazer uma operação e dar as informações a respeito. Não deixar os bandidos entrar, por exemplo. Então, essa justificativa não existe. Fachin errou, mas a polícia também não depende tanto disso para fazer o seu trabalho. O que acontece, nós estamos vendo essa operação, estamos muitos mortos, existem algumas entidades como a advocacia lá do Estado que está dizendo, mas não morreu nenhum PM, eles queriam que morresse para justificar e equilibrar a balança, né? Meio a meio, uma coisa assim. Claro, os bandidos não têm um preparo, têm as mesmas armas que o BOP tem, mas não tem um preparo que o pessoal do BOP tem. Foram enfrentar o BOP, se deram mal, porque o BOP não brinca também. Até para se defender a comunidade, etc, acabou matando. Pode ter havido excesso? Provavelmente pode, né? Provavelmente algum excesso aconteceu por tantas mortes ocorridas em um curto espaço de tempo. Mas isso compete agora à perícia, à Polícia Civil, ao Ministério Público verificar o que aconteceu. É muito cedo para dizer errou pra caramba, errou mais ou menos, acertou. Por sorte, a sobriedade do BOP, que é uma estrutura muito profissional, não fez nenhuma comemoração que costumeiramente acontece. Não se comemora com mortos. Sim, claro. E depois a operação foi severamente comprometida porque morreu um inocente. Então, 25 ou 26 bandidos mortos, 13 fuzis apreendidos, uma dúzia de granada, não vale um mindinho de um inocente que morreu. Né? As operações visam minimizar o máximo possível isso. Essa é uma questão. Uma outra questão que poucas vezes é mencionado, foram fechadas 33 escolas. Um levantamento feito em 2019 mostrou que 300 escolas fecharam pelo menos um dia em decorrência de ações policiais na cidade do Rio de Janeiro. Isso é muito grave, porque as crianças têm sequelas emocionais gravíssimas em função desse tiroteio todo que aparece. Sequelas são essas? Vão ter mau desempenho escolar, evasão escolar, vão comprometer seu futuro, porque o impacto da violência é muito maior do que você imagina. A criança não passa borracha disso no dia seguinte. É isso e também a gente não pensa nisso, né, coronel? Não se fala. A gente não calcula isso. Isso foi feito pesquisa no Rio de Janeiro, mostrando escola com tiroteio, sem tiroteio, com o mesmo nível socioeconômico. A diferença é muito grande de rendimento escolar. Nos Estados Unidos foi feita o mesmo tipo de pesquisa. Jovens que estão em confronto com a violência têm severos prejuízos cognitivos, como chama, na aprendizagem, de maneira geral. E pior, tem uma tendência a reproduzir a própria violência que sofrem. Essa é uma questão dramática que não se fala. Mas a grande questão é o seguinte, bom, e amanhã, como é que vai ficar a favela do Cruzeiro? Está resolvido? Mataram todos os bandidos, não voltam mais? Vamos voltar um pouquinho lá no Jacarezinho do ano passado, mataram 28. Um levantamento feito pela Universidade Federal lá do Rio de Janeiro, era entre 2007 e 2020, estamos falando de 18 anos. Foram 279 operações policiais com 186 mortos. O cidadão vai imaginar com um raciocínio simples, e pode se pensar simplesmente, falei, caramba, depois da operação número 50, os bandidos não iam mais voltar no Jacarezinho, tem 40 mil habitantes. Falaram, caramba, por isso vem dar tiro toda hora aqui. Voltaram. Lá pela 100ª, agora eles não voltam mais. Voltaram. Vão voltar para o Cruzeiro? Vão voltar para o Chapadão, para a Pedreira, para a Rocinha? Isso significa aquilo que o Einstein falava, né? Não se pode imaginar que você vai repetir a mesma solução que não dá certo e achar que algum dia vai funcionar. Fazer a mesma coisa para ter solução diferente não dá certo. Não tem como. Então, o grande drama que nós estamos enfrentando no Rio de Janeiro é como levar, não só
eventualmente prender ou matar criminosos que estão atormentando. Mas como tirar esse tormento da cabeça de 2 milhões de habitantes em 800 comunidades que estão sob controle do Comando Vermelho, mais umas 300 sob controle de milícias. E isso não está na estatística. Não, mas morreu menos pessoas o ano passado aqui no Rio de Janeiro. Mas não é só isso. Então, há uma qualidade da segurança que está severamente comprometida. E o atual governador vem repetindo a mesma dosagem do remédio que não cura a doença. Tomar o poder, né? A verdade é essa, tomar o poder. Vamos lá pro Rio? Então vai lá. Roberto Mota, ele é um dos maiores estudiosos de segurança pública do país. Primeiro, boa tarde, Robertão. Seja bem-vindo aqui ao programa Pânico. Boa tarde, um prazer estar aqui, ainda mais para conversar sobre esse assunto. Boa, Roberto, o coronel estava falando sobre a milícia. Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona e como é que dá para combater a milícia, que já tem tanto poder, né, na comunidade, acaba sendo uma forma de proteger quem está lá, pagar um pedágio e, ao mesmo tempo, tem muita corrupção dentro da milícia. Obviamente, a gente sabe disso. Perfeito. Bom, a minha visão sobre esse assunto é muito simples, né? O sistema de justiça criminal do Brasil, ele está sendo destruído nos últimos 30, 40 anos. E parte dessa destruição inclui a demonização da polícia. Inclusive, tem um livro muito bom para quem quiser entender o que está acontecendo, se chama Guerra à Polícia. E o Emílio foi no alvo aí, né? Isso faz parte, na minha visão, de um projeto político de poder. Então, se repete sempre as mesmas frases feitas, os mesmos chavões, que disfarçam a natureza do problema, né? A gente viu hoje, só aqui nessa nossa discussão, por exemplo, chamar a operação policial de conflito. Isso não é um conflito. Conflito é quando você tem dois lados disputando alguma coisa. Ali você tem os representantes da lei, os representantes do Estado, que na realização de uma operação policial encontram criminosos armados com armas de guerra. Nesse caso, os criminosos tinham até granadas, eles usavam roupas táticas especiais, até botas de combate. Isso, em qualquer democracia do planeta, seria considerado uma insurreição armada, uma guerrilha. O Congresso pararia para analisar isso aí. Fica por isso mesmo, chama-se de conflito, né? A gente escuta muito, né, que 26 pessoas morreram. Não foram 26 pessoas quaisquer. São 20 pessoas que, a princípio, eram criminosos armados confrontando a polícia. A gente acha que esses detalhes não fazem muita diferença, mas eles fazem para os policiais. Imagina você que saiu de casa para trabalhar como policial, né? Vai para uma operação dessas de altíssimo risco, entra num enfrentamento como esse, aí você volta para casa. Muitos policiais voltam para casa de uma operação dessa, né? Você imagina, o cara não consegue dormir durante vários dias, ele fica, né, ao mesmo tempo aliviado porque conseguiu voltar para casa, mas ele presenciou aquela realidade terrível. E aí você tem que escutar nos dias seguintes o que muitos amigos policiais meus aqui do Rio de Janeiro chamam do segundo combate, né? O primeiro combate é com os criminosos, o segundo depois é com as pessoas que criam uma narrativa que leva boa parte da população a achar que eram 26 pessoas inocentes que estavam passeando no parque e aí vieram os policiais malvadões e cometeram uma chacina. Isso não é verdade. O policial tem que ter muita vocação. Exatamente. O policial tem que ter muita vocação para trabalhar nesse país. Ele tem que gostar muito do que faz para enfrentar isso aí e aguentar no dia seguinte isso que está falando. Não deve ser fácil, não. É isso que eu ia perguntar pro coronel. O Roberto até também pode falar. Ô, coronel, como é que se ganha uma batalha dessa? Porque é o que a gente fala aqui sempre. O Emílio fala bastante aqui. O policial, ele ganha mal, ele é desvalorizado, vem a mídia, parte da mídia achincalha ele. E aí ele tem que ir numa situação totalmente assimétrica, ele é totalmente... Os caras têm uma arma superior. Como é que se vence um negócio desse se você também tem um grupo de legislação que parece que é uma piada, todo mundo é a favor do bandido? Olha, tem uma questão relevante que o Roberto mencionou aí. A guerra contra a polícia. Tem um livro escrito nos Estados Unidos, depois do grande primeiro movimento daquele Black Lives Matter, chamado War on Cops. Guerra contra a polícia mesmo.
Porque depois que houve uma morte de um jovem lá em Ferguson, uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, cresceu esse movimento. Falaram que um policial matou um jovem desarmado, e era jovem, era desarmado, só que ele pesava 150 quilos e estava atracado tentando tomar a arma do policial magrinho. O policial, naquela hora, se desvencilhou, acabou matando. Não foi nem para julgamento, porque a coisa foi liberada, a certeza que estava tudo certo. Tudo bem. Mataram o Floyd, um policial estúpido matou o Floyd no norte dos Estados Unidos. Ele, né? Foi uma morte estúpida, foi condenado, está preso. Voltou uma recarga desse movimento. O que aconteceu depois dessa guerra contra a polícia, que foi tratada como racista e violenta? Nós tivemos um ressurgimento da violência nos Estados Unidos, porque a polícia deu uma parada. Eu vou me meter em fria, ninguém me quer, ninguém me ama, e vou tomar ferro de todo lado, da mídia, da justiça. O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, Nova York, entre 2019 e 2021, até ano passado, teve um aumento de 50% de homicídios. São Paulo teve uma queda de 14%, já vinha caindo. E vai continuar. Mas nós temos um outro cerco que está se fechando contra as polícias, principalmente, que estão nas ruas aqui no Brasil. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, na sexta turma, tomou uma decisão que o policial não pode mais abordar pessoas, a não ser que tenha provas de que esse indivíduo está metido com algum problema. Ou seja, se ele prendeu alguém, o julgado foi em cima disso, tinha lá 70 porções de droga, de cocaína, mas não tinha fundadas razões para abordar aquele cara, então não valeu a prisão. Agora, semana passada, ontem, essa e semana. É para repercussão geral, ou seja, a polícia não pode mais desconfiar com a sua experiência, com o seu treinamento de pessoas, precisa quase justificar. A ação policial ostensiva não é uma ação de direito, não tem nada a ver com direito. É uma polícia que está fazendo um trabalho extensivo. Isso vale, fundadas razões, num processo criminal para a Polícia Civil, que investiga, o Ministério Público, para o juiz. Então nós estamos percebendo, e fora as ONGs, naturalmente, que bate feio na polícia. A polícia precisa de muito aperfeiçoamento, ela deve muito melhorar o seu desempenho, cuidado com a letalidade. Em São Paulo tem uma morte a cada 400 presos, no Rio uma morte a cada 30 presos. Isso mostra a diferença de treinamento, de qualidade de supervisão. Polícia precisa aperfeiçoar sempre. São Paulo adotou as câmeras, está aperfeiçoando. É bom que se faça isso. Transparência, abertura, coragem, aperfeiçoamento. O Rio de Janeiro tem um longo caminho para chegar ao estado de São Paulo. Tá? Então, mesmo assim, a população tem que entender, o judiciário tem que entender, que se não apoiar as estruturas policiais que nós temos nas ruas, nós vamos piorar muito a segurança, que já é ruim. Mas, coronel, e até o Roberto também. Esse movimento Black Matters, isso é político. Claro. Sim, Esses movimentos que a gente tem de dividir sociedade, de jogar um contra o outro, é político. Isso é claro. Sem dúvida. E quando é que isso vai acabar? Isso que eu quero saber. Quando é que isso vai ser uma guerra civil para um ganhar a guerra, tomar o território e acabar, ou vai ficar isso sempre? É o grande problema da polícia, que ela fala não, a gente não gosta de ouvir não. Não pode passar aqui, não pode fazer isso. Tudo aquilo que é proibido, é a polícia que fala. E a grande verdade é que a esquerda, de maneira geral, tem uma forma de ver, uma forma antipática de ver a polícia, porque é um órgão do Estado que usa a força para lei contra a própria sociedade. Isso, mas então, a lei pressupõe, para manter a lei se pressupõe a autoridade, não é isso? Você não tem uma democracia sem uma estrutura de ordem e segurança funcionando. Senão vira a casa da Maria Joana. Vira a Venezuela. Isso. Ou outros países em que a desordem acaba comprometendo o próprio processo democrático. Essa é a questão. O Mota E aí, Mota? Se você me permite, eu queria fazer umas observações aqui, construindo em cima das colocações do coronel. Primeiro, é verdade, sim, que o Rio de Janeiro virou refúgio de criminosos. Essa situação já foi explicada pela chefia da Polícia Civil, por vários delegados importantes aqui, né? Em 2018, eu participei da transição de governo, tive a honra de cuidar da transição da segurança pública aqui no Rio. Estava nas mãos da intervenção federal com o general Braga Neto e eu coordenei a transferência da segurança pública para as chefias de polícia civil e militar. Então,
É verdade, sim. A inteligência da polícia já detectou, inclusive, um desses 26 indivíduos mortos nessa operação. Já ficou comprovado que ele chefiava uma organização criminosa em outro estado. Quanto à morte de inocentes, a tática de balear inocentes e botar culpa na polícia é uma das táticas mais manjadas pelos traficantes aqui do Rio de Janeiro. Quem mora em comunidade sabe disso, né? O valor que traficante dá à vida da população ali é nenhuma. Os traficantes ficam nas favelas justamente porque elas servem de escudo humano. Então, quando você entra numa favela, quem já entrou numa favela do Rio de Janeiro já viu, é impossível você conduzir uma operação policial ali e garantir que não vai ter nenhum efeito colateral, que nenhuma pessoa inocente vai ser atingida. É justamente com isso que os traficantes contam. Eles sabem que no dia seguinte, mesmo que a polícia tenha tido sucesso em neutralizar, prender uma grande quantidade de criminosos, a imprensa diz o seguinte: nada disso valeu a pena porque morreu uma pessoa. Bom, primeiro, a polícia jamais entra na favela querendo matar inocentes. Mas a gente precisa lembrar o seguinte: basta qualquer um ir no Google, vai lá e faz uma pesquisa em cemitério clandestino. Procura essa expressão. Vocês vão ver a quantidade de vezes que a polícia descobre cemitérios clandestinos nas favelas. E aí, olha, não é só nas favelas do Rio de Janeiro. Outro dia descobriram vários aí numa região de São Paulo, do interior de São Paulo, que é onde são enterradas as vítimas dos traficantes. Os traficantes estabelecem ali naquela região um estado paralelo. Eles têm o exército deles, a justiça deles, os tribunais e a execução, enterram suas vítimas ali. As pessoas que moram nessas comunidades, são mais de 1.400 só no município do Rio de Janeiro, todas dominadas por facções. O que as pessoas acham que acontecem nessas comunidades quando a polícia não está lá? Olha, esse vídeo é ótimo. Um helicóptero civil passando em cima de uma favela aqui do Rio de Janeiro, alvejado com armas de grosso calibre, e os criminosos ainda fazem vídeo e postam nas redes sociais. Outras observações que eu queria fazer aqui que são muito importantes. As sequelas das crianças, né? Porque testemunham a violência das operações policiais. Bom, toda vez que a polícia não está lá e não tem operação policial, as crianças testemunham a violência dos traficantes, que não há hoje, eu acho, em nenhuma democracia ocidental, nada comparado com o que se faz nas favelas do Rio de Janeiro e do Brasil. Vamos lembrar aqui só a história do repórter Tim Lopes, que foi sequestrado quando fazia uma reportagem sobre exploração de menores no baile funk. Tim Lopes foi levado para uma favela, ele foi torturado, morto e o corpo queimado num chamado forno de micro-ondas, né? Que são os pneus empilhados. Essa é a realidade das favelas. Como é que a gente discute violência? Aí a mídia, outra coisa muito importante, né? Esse ecossistema, Emílio, você falou aí do Black Lives Matter, né? No Brasil já existe uma coisa igual há décadas. É um ecossistema de ONGs de esquerda que dizem defender os direitos humanos, mas você jamais vai ouvi-los falar sobre direitos humanos de qualquer outra pessoa que não seja criminosos. Você jamais vai ouvi-los falar sobre os policiais que são sequestrados. Aí em São Paulo teve um caso famoso de uma policial que foi sequestrada, torturada, morta, e ela era uma mulher policial, era negra. Parece que não aconteceu nada quando morre um policial. E o mais assustador disso, Emílio, para eu terminar aqui e devolver a palavra para vocês, é que você vê até áreas do próprio Estado. Por exemplo, essa DPF 635, né, que é uma coisa assim totalmente bizarra. Eu converso com os meus amigos policiais, juristas, ninguém conhece caso de algum outro país do mundo, uma democracia, onde a justiça tenha impedido a polícia de agir sobre uma determinada região. Aquilo ali virou um santuário. O pior, esse pedido foi feito ao STF pelo Partido Socialista Brasileiro com apoio da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Ora,
Para que serve a Defensoria Pública? A Defensoria Pública serve para quando alguém é acusado de um crime e não tem advogado, vem o defensor público, né? O Marco pode confirmar isso. A Defensoria Pública não é feita para agir institucionalmente, atacando a polícia ou impedindo a polícia de agir. Isso se juntando ao Partido Socialista Brasileiro para entrar com um pedido no STF. Tudo errado nessa história. Muito bem, eu vou fazer o break rapidinho só para a gente continuar na TV. Você que está acompanhando aqui na TV Jovem Pan, muito obrigado pela sua audiência. A gente está conversando aqui com o Coronel José Vicente da Silva Filho e com o Roberto Mota, diretamente no Rio de Janeiro. Vamos pro break só para a rede de rádio. A gente está no rádio, na TV, em todas as plataformas da Jovem Pan. Vamos lá, Reginaldo. Muito bem, Mota. Mas eu queria colocar aqui, e o que eu acho mais... A gente sabe que politicamente eles usam isso o tempo inteiro. E você até falou do Tim Lopes, que foi uma coisa que aconteceu, sei lá, 40, 30 anos atrás. Repórter investigativo da Globo. E o nosso querido coronel, ele falou exatamente isso. Ele falou, o que acontece? Sempre se repete a mesma coisa e nós que somos pessoas normais, o que a gente quer? Quer ir trabalhar tranquilo no nosso trabalho, quer pegar o ônibus, quer ir para casa e voltar do trabalho. E chegar em casa e a tua família tá lá. É isso que a gente quer. E para quem mora lá também. Isso aí não se resolve. Sempre acontece então, isso, acontece a semana passada, porque é um negócio multibilionário. É cíclico. O business, ele é tão poderoso que eles têm... Soltaram o André do Rap. Sim. Soltaram. Quanto que aquele advogado que foi lá? Deve ter sido um baita advogado. Sim. Então quer dizer... Não se sabe. Não se sabe. Soltaram o André do Rap e eles devem ter uma retaguarda jurídica poderosíssima. Tem que ouvir paciência. Porque isso que a gente está vendo aqui é o povo. Por isso que a gente se sensibiliza, porque você vê que são pessoas normais, são pessoas que moram ali na comunidade e tal. Mas esse negócio é muito grande, coronel. Esse negócio que tem por trás é bilionário, em dólar. Não é só isso, Emílio. Nós temos uma insensibilidade do judiciário em relação a essa questão da segurança pública e da capacidade, do poder que se pode dar ao policial para resolver os problemas da nossa proteção. Dentro da lei, claro, tem que se exigir a correção do policial, etc, etc. Quer ver uma coisa assustadora? Um levantamento feito lá no Centro de Autoestudo da PM, sortearam 2 datas, ao acaso, uma em abril, outra em agosto do ano retrasado, e verificar os presos pela PM nesses 2 dias. E verificar o perfil dos presos. Foram investigar todos os dados a respeito dos presos. 180 presos por dia a PM executa em média no estado de São Paulo. Cometendo crime, prisão em flagrante. Numa data lá em abril, 48% dos presos eram condenados que estavam cumprindo alguma condenação em liberdade. Foram presos, julgados, condenados, mandados por xilindró, foram para a rua. Logo depois, em agosto, uma outra data, 50%. É bem provável que metade dos bandidos que estão em ação já foram apanhados. É o tal do retrabalho. Sim. Então é o problema da justiça. Pessoal, peraí, vamos pensar bem em quem nós estamos soltando. É lógico, tem que se verificar até o ajuste da legislação dos condenados. Né? Mas isso não vem sendo feito porque fica tudo no colo do policial. Qual é a quantidade que se julga o indivíduo para ser considerado um traficante ou um mero usuário? É 5 cigarrinhos de maconha? 8? O policial tem que decidir na hora, o delegado lá na delegacia lá da cidade de Tiradentes. O Supremo está com essa decisão há anos para definir, afinal de contas, qual é a quantidade que é traficante ou não. Nós estamos enchendo os presídios de uns bandos de Zé Mané que estavam com 8 cigarros de maconha. Então, o judiciário tem uma pauta para trabalhar em cima dessa questão da segurança também, não está fazendo a lição de casa. Pô, a gente entrevistou aqui o ministro lá, foi o ministro que soltou. Sim, falou paciência. Falou, paciência, meu amor. Dormir. Ele falou, paciência, era a lei, eu fui lá, eu não julgo o processo pela capa, paciência, meu amor. Emílio, Ele falou isso, juro por Deus, tá aqui ó, a gravação.
Eu queria ver com Mota. Mota, põe o Mota lá. Põe o Mota na tela aí. Cadê o Mota? Tela, Mota. Mota tá bravo. Eu tô bravo. O Mota tá Os bravos, Mota. Ô, Mota, mas você sabe, os cara poderosos aqui, ó, quando o Nico que prendeu aqui, lembra que eles fizeram a tocaia, prenderam lá? Porra, esses que são, que, porra, tá tudo aqui, ó, aquelas casas em Angra, jatinho, helicóptero, aqueles que são o chefão. Aqueles são os... Esse ninguém mexe. Os cabeças. Esses que são os poderosos. Eu queria perguntar uma coisa pro Mota nesse sentido. Oi, só um segundinho. Sim, senhor. Estamos de volta aqui na Rede Jovem Pan. A gente está conversando aí sobre essa operação que aconteceu no Rio de Janeiro. O coronel José Vicente da Silva Filho está aqui, o Roberto Mota no Rio de Janeiro. E a pergunta agora do meu querido Superman. Mota, a gente tem aqui um ambiente catastrófico que não se refere só à segurança pública. Se refere a ensino universitário, ONGs de direitos humanos, ambiente midiático, que é predominantemente aí, dominado por essa mentalidade bandidólatra. E eu acho que o principal a nível de prioridades, aí eu ia te provocar nesse sentido, que é o ambiente político. Toda hora a gente fala sobre o problema real. O policial está na ponta, mas o problema real tem a ver com o arcabouço normativo, com a legislação que vai conferir um tratamento adequado para esse bando de bandido e traficante, narcotraficante. Aí eu acho que tem que ser muito didático nessas horas. O correto seria não votar em políticos bandidólatras, que necessariamente são a galera do PSOL, PCdoB, esse pessoal que gosta de falar em transformar o bandido em vítima o tempo todo. Acho que esse é um diagnóstico factível, certo? Marco, é isso aí. Você levantou a bola que eu ia levantar aqui. Deixa eu simplificar. O sistema de justiça criminal do Brasil faliu. O que é o sistema de justiça criminal? Ele é composto das polícias, da Defensoria Pública, Ministério Público, do Judiciário e do sistema penitenciário. Nada disso hoje no Brasil funciona direito. Como o coronel falou, a grande maioria desses criminosos que estão nas ruas, inclusive dos chefes de facção, eles já foram presos várias vezes. A polícia prende o mesmo bandido várias vezes. Existe um estudo científico que eu cito no meu próximo livro, vou fazer um merchan aqui, meu 5º livro, chamado A Construção da Maldade, que fala sobre a destruição da segurança pública brasileira, vai sair daqui a 10 dias. Eu cito várias obras, vários livros, vários trabalhos científicos que são desconhecidos no Brasil. Tem um trabalho científico que mostra que 66% dos crimes são cometidos por 10% dos criminosos. Então você não precisa prender todo mundo, você não precisa de milhões de presos. Você só precisa prender aqueles presos que são de alta produtividade. Aí as nossas vidas voltam ao normal. Agora, existe, Marco, um esforço sistemático, deliberado, muito bem financiado, de destruição do nosso sistema. Faz parte disso a demonização da polícia, essa guerra contínua midiática contra a polícia. Faz parte disso essa construção de que drogas não são um problema, drogas, na verdade, fazem parte de um estilo, não tem nada demais, o cara tá lá com 3 cigarros de maconha, né? Bom, não sei se você sabe que não existe pequeno traficante, existe traficante que foi preso com pouca quantidade de drogas. Mas esse é um argumento que desconhece que o narcotráfico, né, é um empreendimento mundial, que movimenta fortunas. Então você vê algumas posições que você não sabe se são ingênuas ou se tem alguma coisa por trás. Mas tudo isso compõe esse quadro. A grande verdade hoje no Brasil é que você tem crimes bárbaros cometidos, tá? Eu estou falando de crimes que todo mundo conhece, e que a pessoa fica 3, 4 anos na cadeia e sai. Foi o que aconteceu com os assassinos de Tim Lopes. Um dos assassinos, depois de 5 anos na cela, ele progrediu para o regime semiaberto e fugiu. Aí o outro assassino, 2 anos depois, progrediu também para o regime semiaberto e fugiu. A gente tem uma legislação hoje no Brasil que dá a qualquer bandido o direito de progressão de regime.
e fazendo muito pouca diferença quantas vezes ele já foi preso ou qual foi o crime que ele cometeu. Marco, no Brasil, a legislação dá direito à visita íntima até para o estuprador que foi preso. Assim, qualquer pessoa normal que olhe a legislação penal brasileira e de processual penal fala, isso aqui é um absurdo, né? Simplesmente não faz sentido nenhum. O Brasil é muito esculachado, né, coronel? E você sabe que a gente acaba acostumando com isso. Isso é que é o problema. O problema é que não esculacha o Brasil. É tudo esculachado. É tudo mal feito. É tudo mal feito no Brasil. Mas sabe que eu me impressionei? Desculpa, coronel. Não, mas o Rio de Janeiro é um retrato disso, né? Porque o Rio de Janeiro... Imagina... pior, rapaz. Não, e porque, porra, tem gente boa morando lá. Tem uns caras que estão morando na comunidade. E os caras agora... Tem as tal das milícias. Você tem que pagar gás pra ele, pra ter gás, pedágio. Mas isso é uma coisa antiga. O cara tomou conta de um bairro. Ô, Emílio, é muito louco. Posso fazer uma pergunta pro Mota aqui? Não, é só o coronel quer falar. Pode falar, coronel. Pela patente ele manda aqui. É lógico. Não é nem cabo. Perdão. É lógico. Coronel. É lógico. Patente. Depois. Mas nós estamos falando muito da esquerda, o pessoal fica meio invocado. Você conhece o Esquerdaquistão? É um território do Brasil composto pelos 9 estados do Nordeste. Sim. Todos são de linha de esquerda de governo. PT, PSB, essa saladona de esquerda que tem lá. O índice de homicídios do Brasil do ano passado foi 19 mortes por 100 mil, que é um indicador internacional. 19. Nordeste, 30. Nós estamos falando de 50% a mais. É 2,5 vezes mais do que os estados do Sul. Então, as ideias que a esquerda sempre está criticando muito a polícia, não funciona lá. Sim. Eles querem fazer o tal de correção social para promover a segurança, rebaixam mais ainda a atenção em relação às estruturas policiais, e o pau está comendo. Bahia, Pernambuco, Ceará, são verdadeiras tragédias. Está na faixa de quase 40 mortes por 100 mil. São Paulo é 5. A cidade de São Paulo que tem mais população do que o Ceará, do que Pernambuco. Então, essa é uma parte da realidade brasileira e é de se pensar. Bom, a esquerda volta ao poder, vão implantar o esquema do esquerdasquistão aí da segurança pública para o Brasil? Essa é uma grande questão, porque a esquerda critica, eu acho que o diálogo é importante com todas as correntes de pensamento. Claro. Bacana. Mas o modelo de governança da segurança pública deles é trágico. Muito bem. Só do nosso, hein, você quer fazer pergunta? Eu queria perguntar, velho, pro Bota se existe a possibilidade do tráfico e a milícia tá agindo junto contra a polícia, porque os dois junto agindo contra a polícia aí, cada um no seu quadrado, nada de braçada. Você acha que tem essa possibilidade, milícia e tráfico junto contra a polícia? É com você, Bota, na tela. Essa diferenciação de tráfico, de milícia, isso tem muito pouca diferença hoje no crime organizado no Rio de Janeiro, né? Os narcotraficantes já estão entrando em vários negócios que antigamente eram privilégios desses grupos que eram chamados de milícia. Os chamados milicianos também estão entrando em atividades que os traficantes realizavam. É tudo crime que se beneficia desse ambiente, um ambiente, repito, isso não é acidental. Então, aí eu vou até falar sobre aquele comentário do Emílio, né? Que a gente está fazendo sempre a mesma coisa e não adianta. Olha, na verdade, o Brasil como nação, ele está facilitando a vida dos criminosos a cada dia que passa. Enquanto a gente está aqui debatendo, lá no Congresso Nacional tem um lobby formado por ONGs financiadas com dinheiro que vem de fora, formado por escritórios de advocacia criminal especializados em defender grandes criminosos, né? E aí, né, de passagem a história do André do Rap, e formado por uma esquerda, como o coronel falou, é uma esquerda que não tem nada a oferecer de prático no debate contra o crime, mas ela vê nisso uma oportunidade política maravilhosa. E aí cabe a cada um especular por quê, né? Mas, para vocês entenderem esse jogo, basta ver, nos últimos 2 dias aqui no Rio, quem parabenizou a polícia pela ação
e quem ficou chorando, lamentando as mortes. Vários políticos importantes aqui do Rio de Janeiro, todos da esquerda, né? Muito bem votados, ninguém sabe muito bem como é que eles são tão bem votados assim, mas essa guerra, essa união de milícia e tráfico contra a polícia, na verdade essa união já existe há bastante tempo, mas é uma união que envolve muito mais gente. Ela envolve essas ONGs que fazem defesa de bandidos, ela envolve advocacia criminal, né, que ganha muito dinheiro com isso. Inclusive, eu tenho uma proposta que eu coloco de vez em quando nas minhas redes sociais que gera um pânico, porque eu sempre digo o seguinte: se algum dia eu chegasse no Congresso Nacional, eu ia propor uma lei que obrigasse os advogados criminais a registrarem nos autos do processo o valor e a origem dos honorários que eles recebem. De onde é que veio essa minha proposta? Eu estava outro dia conversando, né, com uma promotora de justiça aqui no Rio, e ela falou o seguinte: Roberto, olha só, a polícia prendeu, eu estava processando um traficante de baixo escalão aqui do Rio de Janeiro. Nada demais, desses que existem aos milhares aqui. E no dia do julgamento, chegou lá para defender o traficante 8 advogados do melhor escritório de advocacia daqui da região. De onde é que veio o dinheiro desse cara? O dinheiro sempre vem, Mota. Fazer o break aqui só para a rede de rádio, a gente continua na TV e continua nas plataformas. Agora tem uma coisa, a gente entende, né? O dinheiro sempre vai mandar. O advogado ganha, o político quer ganhar o voto. Sim. E quem se ferra nessa história é o policial. É só no nosso, velho. É o policial que é o que está falando, porque o policial é o seguinte: ele foi lá, ganha mal, se arrisca. Ele foi lá, ele fez a operação. Hoje ele tem que fazer outra. Isso. Hoje ele tem que estar lá, com o pelotão fazendo outro e estão descendo o pau no policial. E a população que sofre, que fica refém dos caras. Se é que você me permite. Tem jeito, viu, Coronel? Coronel e Mota, se é que vocês me permitem. Eu vou mudar para o Como é que é? Esquerdaquistão. Lá tudo é lindo. A gente está uns 50 minutos aqui, discutindo políticos. A gente está de 50, o político, tem que melhorar. A gente não pode mais depender de político. Eu queria fazer uma pergunta para você, que você tem até um livro aqui, que é A Construção da Maldade. Queria desconstruir a maldade. O que tem de case, o que tem na comunidade, algum projeto sociocultural que é bacana? Porque a gente fala, tem um monte de ONG corrupta, mas o que tem de legal que a população faz, projeto educacional, que você acha que pode ser um case para a gente, pelo menos, achar um caminho? Então, eu vou dar a minha opinião, tá? Uma coisa é segurança pública, é combate ao crime. Outra coisa é desenvolvimento econômico e social. Há muito tempo a gente faz uma coisa aqui no Brasil, também não é acidental, que é dizer o seguinte: menos prisões, mais escolas, né? Menos polícia, mais quadra de esportes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Na verdade, os projetos sociais, existem inúmeros projetos sociais excelentes, mas você fazer um projeto social numa comunidade onde a lei que vale é do narcotráfico, não adianta muita coisa. O Emílio falou uma coisa muito importante. A gente precisa repetir isso à exaustão. A maioria, 99% das pessoas que moram numa favela são de pessoas honestas, acordam todo dia de manhã cedo para trabalhar, bota o seu isopor nas costas para vender água mineral na rua, vai trabalhar de garçom, de entregador. Essas pessoas vivem sob o jugo dos traficantes. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para essas pessoas é libertá-las dessa servidão ao crime, né? O crime organizado, desorganizado. Esse é o caminho. E é um caminho que o mundo inteiro já sabe como se faz, né? É acertar o sistema de justiça criminal, ter uma polícia preparada, uma polícia bem equipada, uma polícia honrada, apoiada. As pessoas precisam ter orgulho de ser policial. O policial tem que chegar em casa e ser recebido com a sua família e dizer: caramba, mais um dia de serviço, eu tenho orgulho. Como é nos Estados Unidos, né, que eu conheci essa realidade. As nossas leis, elas precisam oferecer um mínimo de punição. Eu poderia ficar aqui citando uma quantidade de casos enorme, eu vou citar só uma. A história, também está no meu livro, né? No meu livro, cada capítulo tem a história de um crime famoso. Tem um garoto chamado Lucas Terra, foi assassinado em 2001 em Salvador. Esse garoto
ele trabalhava numa obra de caridade, enfim. Ele foi violentado, ele foi amarrado, colocado dentro de uma caixa de madeira e queimado vivo. Em qualquer democracia do mundo, o autor de um crime como esse seria condenado ou à prisão perpétua ou à morte. Podem verificar. Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos. Aqui, o autor do crime não ficou nem 10 anos preso. Depois saiu. Teve o benefício do regime semiaberto. O Brasil tem uma inovação mundial, que é o regime aberto. O sujeito está preso, mas ele está na rua, né? E ele está na rua fazendo o que ele quer, assaltando, matando. Isso que o coronel falou, os meus amigos policiais aqui me dizem, Roberto, eu prendi ontem um cara que já tinha sido preso 27 vezes. A última vez que ele tinha sido preso tinha sido na véspera. Que absurdo, hein? Que absurdo. É isso, coronel. Você acha, coronel? É que um detalhe interessante, as ONGs... Eu não queria ser policial, não. Prender pra soltar, porra. Prendeu 30 vezes o cara. É dolorido. Você encontrar o cara que você acabou de prender, ou prendeu 2 anos atrás, ou lá no Nordeste, um sujeito matou 2 policiais de forma cruel, assassinou, matar com intenção, né? E foi condenado só a 17 anos. Como falou o Mota, em estados que tem pena de morte, o cara vai ser morto. E não tem perdão, recorre ao governador, etc. Não tem perdão. Policial, na Inglaterra, uma lei recente, deve ter uns 5 anos, matou um policial, prisão perpétua. Esse pegou 17 anos, vai cumprir 4,5, 1/6 da pena, né? Alguma coisa assim, e vai voltar para a rua de boa e matar o outro policial. Essa é a realidade que o Mota coloca. Um aspecto importante de muitas ONGs, eu reconheço que a ONGs fazem um trabalho extraordinário. Mas quando ela critica o trabalho da polícia, esquece um detalhe. A única agência que está 24 horas por dia atendendo qualquer canto do país é a polícia. Sim. Qual é a ONG que faz isso? É a polícia que vai acudir, não só os crimes. Estão falando muito crime, mas ela acode o seu dia a dia. Um cidadão que está aflito, ou está com medo, ou está com um filho passando mal, ele pega o telefone, digita 3 números, 190, o Estado se apresenta com a farda da PM na porta dele. Isso nenhuma ONG faz. E isso tem que ser respeitado, né? Essa é a questão. Muita ONG, né? Também tem muita ONG, né? E os migué absurdos. Tem muita ONG. Tem espaço importante. Tem ONG pra caramba. Vamos abrir uma ONG? Vamos. Coronel? Não, eu acho que elas precisam. Você acha o nome bonito? Elas merecem Sim. um Coronel Sem atestado de Fronteiras. qualificação daquelas que efetivamente apresentam uma boa relação custo-benefício para a sociedade, né? Aqui foi pouco comentado, mas é um trabalho de prevenção fundamental é que as prefeituras poderiam fazer. Só que as prefeituras, ao invés de cuidar das escolas, a escola em período integral é ótimo para reduzir problema de envolvimento de jovem aí com a desordem, com crime. Tem um monte de atividades sociais, educacionais, de prevenção, para evitar que o problema cresça depois. Prefere botar fuzil na mão de guardas municipais. Que é outra estranhice que acontece. Nós vimos a Polícia Rodoviária Federal, não tinha nada que está nessa operação no Rio de Janeiro. A Constituição deixa claro, o trabalho dela é polícia ostensiva nas rodovias federais. Mas eles estão prendendo pra caramba, hein? Eu só vejo essa PRF, né? PRF. Esse é o grande papel que eles fazem na rodovia. Não tem nada que sair a 2 quilômetros na favela Cruzeiro. O BOP não precisa desse tipo de ajuda. Ajudar tem o BOP, tem o batalhão de choque e o batalhão da área. Tá certo. Muito bem. Agradecer a turma, né? Você já tá, você já tá querendo ir embora? Maravilhoso. O papo foi legal, mas a gente sempre... Não, o papo foi legal, não. O papo é terrível. Não, foi esclarecedor. Deixa eu perguntar pro... Oi, o papo Pro é Mota, bem quer complicado. falar com o Mota, É porque saideira do Mota. Ô Mota, obrigado aí, hein? Obrigado aí pelo papo. Foi meu. O Mota, ele tem muitos livros aí sobre... Mota é excelente. Ele é excelente. Mota é um monstro. Eu nem vou... Tem a Construção da Maldade, que fala sobre a crise de segurança pública no Brasil, que deve estar à venda na Amazon. Vai sair daqui a 10 dias, Emílio. Qual Mota? Não tá à venda ainda. Eu compro. Então vá na pré-venda. Vai no, Já ele reserva. assinar. Já pré-venda. Pra ele assinar. E quando você for lançar mesmo, tu vem aqui um dia pra gente trocar uma ideia aqui ao vivo, falar da Construção da Maldade, que fala sobre a crise da segurança pública no Brasil. Baita título.
Muito obrigado. Obrigado, viu, Mota? Obrigado pelo papo aí, pela conversa aí diretamente do Rio. Valeu. Então, Roberto Mota conversou com a gente. Aguarde o lançamento. Agradecer também. Coronel. Ô, Coronel, obrigado, hein? Mais uma vez você ter vindo. Gostou, Coronel? Coronel manja tudo. Coronel, maior estudioso. Maior estudioso. Já vê muito aqui o Coronel. Muitas vezes. Sempre dando show. E é aquilo que ele falou, né? Sempre se repete. É o ciclo. É o ciclo que sempre se repete. Sempre você vem aqui, na mesma coisa, e sempre a você mesma fala história. isso. Fala, como é que a gente vai resolver Sair isso disso. fazendo exatamente a mesma coisa? Mas são burros esses caras que estão fazendo, hein, Coronel? Eles fazem a mesma coisa. E que é um resultado diferente. Pergunta pro Sami, que é matemático. Você, Sami, Sami não falou você nada. Não falou nada, Sami. Sami corrigiu Você 3 se provas, escondeu. fez o Você imposto se de renda. escondeu atrás do imposto de renda. No escurinho, faz o meu, Sami. No escurinho da urna. Você vai Em pra quem onde? que você aperta vai o botão? votar? Só Esse eu botão e triste. saberemos. Coronel, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo papo muito bacana. O Coronel José Vicente da Silva Filho, Coronel da Polícia Militar de São Paulo, foi secretário nacional de Segurança Pública, professor do Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar.